Olá, eu sou a Nath. No meu primeiro vídeo eu falo um pouco sobre como foi a colocação do pessário. Falo um pouco sobre como foi a dor, como foi o diagnóstico, as evidências científicas sobre o pessário. E tudo isso está no meu primeiro vídeo, se você não viu e quer saber sobre isso, é só procurar aqui no meu canal. Esse vídeo em específico eu vou falar sobre o pós-pessário. Quando a gente coloca o pessário, a gente já é logo informada sobre os efeitos colaterais do pessário e o que a gente pode vir a enfrentar nos próximos dias. E normalmente, ela sinaliza para você que na primeira uma semana após colocação do pessário, você pode ter sangramento vaginal. E pede para você ficar tranquila. Inclusive, sangramento com pedacinhos mesmo, igual a gente às vezes tem na menstruação, com resíduos ali de endométrio. Então, só que no nosso caso, nesse caso, resíduo de pele morta do útero, que pode sair com sangue. E ela já te fala isso de cara para que você não fique desesperado. Quanto ao sangue, foi tranquilo, porque eu já sabia que nas primeiras 7 dias iria sangrar. Não foi um sangramento vermelhão, foi um sangramento meio amarronzado, meio tô sangrando e não tô. E, cara, definitivamente durou 7 dias. Depois de 7 dias não teve mais nada. Já estou com 2 semanas e não tive mais nenhum sangramento. Agora, vamos falar sobre o tal do corrimento aumentado. Existem 2 fatores que fazem com que o nosso corrimento fique aumentado. Primeiro, o pessário, que é um corpo estranho dentro do colo do nosso útero. Nosso corpo não reconhece o pessário como parte de nós, obviamente. Então, o corrimento é uma forma de defesa ali do corpo na tentativa de expulsar, se adaptar, expulsar aquele corpo estranho. Só que a médica, ela sempre te avisa que esse corrimento vai vir aumentado. E quando eu digo aumentado, eu não tô falando do corrimento que a gente estava acostumado aí de primeiro trimestre, de segundo trimestre, aquele corrimento de gravidez, né? Eu tô falando de um corrimento líquido, transparente, vulgo, idêntico ao que as pessoas falam sobre o líquido amniótico. Se você já foi mãe, já teve alguma outra gestação, você já deve conhecer um pouco melhor sobre o líquido amniótico. Mas se você, como eu, é mãe de primeira viagem e não sabe sobre líquido amniótico, o relato que a gente tem é que o líquido amniótico ele também é transparente, inodor, é um líquido que vem fluido como se fosse uma cachoeira. E aí, como que você explica para uma mãezinha que acabou de receber um diagnóstico de que ela pode entrar em parto prematuro a qualquer momento e de que, ao mesmo tempo, por conta do pessário, ela vai ter um líquido saindo dela? Eu tô falando aqui nesse vídeo porque foi algo que eu pesquisei muito, porque é algo que dá para enlouquecer o nosso coração. Você tá aqui no pós-pessário, você tá aqui no pós-tudo, no pós-informação, sua mente em um turbilhão, e do nada, fazendo tudo certinho de repouso, você sente aquela cachoeira sair de dentro de você. E já vem logo o gatilho. Estou entrando em parto prematuro? Estou entrando em trabalho de parto? Será que é líquido amniótico? Ou será que é só corrimento de pessário? Confesso pra vocês que eu tô já com 2 semanas, pouquinhas semanas ainda, 2 semanas de pessário. E eu já passei alguns sustos nessas semanas em casa mesmo e com o meu marido aqui mesmo, a gente tentando mediar para tentar ter uma dimensão do que seria esse corrimento e do que seria um líquido amniótico saindo. Vou dizer para vocês que sai muito líquido e sai de forma corrente e realmente dá a sensação de que sua bolsa rompeu. E eu fui pra internet atrás de informação sobre como saber diferenciar um do outro. Vi uma médica que falava pra gente virar pro lado direito e fazer muita força, sabe? Contraindo assim a barriga, pra ver se o líquido ficasse saindo de forma fluida, correr pra emergência. Mas se ele não ficasse saindo de forma fluida, é porque provavelmente era um corrimento. Mas quem disse que isso funcionou? Porque eu fiz o teste no momento de corrimento e continua saindo muito corrimento, muito corrimento, muito corrimento. Então esse vídeo é para tranquilizar seu coração, de que o corrimento ele é muito parecido com o rompimento de uma bolsa. Então eu acho que vale sim uma atenção de você entender e tentar se conhecer, tentar discernir seu corpo. Mas também, agora com 2 semanas, eu já entendi o padrão desse corrimento. Eu já entendi como ele vem intenso, de como ele vem líquido e de como ele vem do nada como uma cachoeira. Então eu imagino que se em algum momento lá na frente, não vai acontecer, eu creio, mas em algum momento que minha bolsa romper lá na frente, eu acredito que eu vou conseguir diferenciar. Mas eu tô fazendo esse vídeo pra tranquilizar seu coração, mãezinha.
Porque pra gente que acabou de sair de um diagnóstico de colo curto, de incompetência íntima cervical, eu não sei qual foi o seu diagnóstico, mas provavelmente, possivelmente um desses, e você em casa de repouso, passou por um procedimento de emergência e tá tomando remédio, usando corticoide, enfim, é sim um gatilho muito grande. Fora que, se você provavelmente está usando Ultragestan e também está com pessário, seu corrimento ele vem dobrado. Porque o Ultragestan, a progesterona no colo do útero, já causa um corrimento maior, um corrimento meio esbranquiçado e também com maior quantidade. Então você junta o corrimento do Ultragestan com o corrimento líquido do pessário. Então é sim de endoidar o cabeção. Então esse vídeo é para tranquilizar você, acontece sim. Parece mesmo que é um líquido de bolsa rompendo. E a gente precisa, assim, ter todo o cuidado e atenção para que a gente tenha essa sensibilidade de discernir se é um corrimento ou se não é. Eu sou de uma que, depois que eu descobri tudo isso, eu acho que a gente nunca peca pelo excesso de preocupação, de cuidado, de se precisar ir para uma emergência, fazer uma ultrassom, vá. Eu tô doida pra ir logo. Eu fiz 2 semanas agora, tô doida pra ir lá ver uma ultrassom, pra ver meu colo do útero, ver como tá o pessário, porque só quem foi pega de surpresa numa morfológica ou numa intercorrência descobrindo esse diagnóstico sabe como o nosso coração fica querendo antecipar o máximo de coisas possíveis pra não ser pega de surpresa de novo. Então, é isso. Eu tô aqui só pra falar desses sintomazinhos chatos pós-pessário. No mais, eu sinto ainda algumas cólicas. A doutora até pediu pra mim, pra eu poder refazer nessa ultra do colo, pra ver se tá tudo certinho, mas eu sinto bastante cólica. Inclusive, teve uma semana, um diazinho aí que eu até cheguei a achar que estava entrando em contrações mesmo de parto, porque a cólica durou muito tempo. E o segredo, basicamente, que as obstetras me dizem é: tome um Buscopan. Eu tomo o composto, mas a maioria indica simples. A minha liberou o composto. Toma o Buscopan. Espera o tempo. Não passou com o tempo do Buscopan, amiga, vai pra emergência. Para com essa coisa de vergonha, de vou chegar lá e vão rir. Não vão rir. Mãe é mãe. É o nosso bebê, é o nosso risco de parto prematuro. E, sinceramente, pra quem chegou até aqui vivendo tudo isso, tá de repouso em casa, a nossa menor preocupação e o nosso menor problema agora é a opinião dos outros. Então faça o que tem que ser feito, mãezinha, siga a sua intuição, conheça o seu corpo, sentiu o desejo de ir em outro médico, vai em outro médico, sentiu o desejo de fazer uma nova ultrassom, peça uma nova ultrassom, porque no final é o nosso filho e é só ele que importa.